Instrução número 3 de março de 2008 de 2022 Comando-Geral Patrulha Rural. Apresentação. A filosofia de polícia comunitária é transversal no âmbito da prestação do serviço de policiamento ostensivo, estando presente, de forma geral, nas doutrinas exaradas pela Polícia Militar de Minas Gerais, PMMG, desde o ano de 1993. No que tange ao policiamento rural, não é diferente. O serviço da patrulha rural, que representou grande evolução quanto à atuação preventiva, sistemática e ordinária da PMMG na zona rural do estado, teve seu embrião no ano de 2001, na cidade de Tuiutaba, situada no Triângulo Mineiro. É importante ressaltar que o estado de Minas Gerais possui uma carteira agrícola de expressão nacional com uma relevante população que vive no campo, fator que exige o desenvolvimento de estratégias específicas para o atendimento. No ano de 2006, foi expedida a Instrução número 03/2006 Comando-Geral, que regulou institucionalmente a atuação sistemática e ordinária da PMMG na zona rural, por meio de guarnições denominadas patrulhas rurais. A citada norma foi revisada no ano de 2013, passando-se a possuir a denominação de Instrução número 30308/2013, agora, motivada pelos recentes avanços doutrinários, tecnológicos e comportamentais, a presente instrução é submetida a nova atualização com vistas a padronizar as condutas operacionais, melhorar a capacitação de policiais empregados nesta atividade em todo o estado e evoluir em consonância com o atual conjunto normativo e doutrinário da corporação. Esta instrução ancora-se, ainda, no Programa Minas Segura segunda edição, instituído pela Resolução número 4.826, de 26 de agosto de 2019, que prevê a potencialização de ações e operações de prevenção e repressão qualificada da criminalidade no ambiente rural e no plano estratégico 2020-2023, que define como um dos focos da instituição o aumento da sensação de segurança do cidadão, tendo tal objetivo sido eleito como um projeto prioritário governamental durante a formulação do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMID, para o período 2019-2030. O Programa Minas Segura segunda edição possui 4 premissas básicas, sendo elas: aumentar a sensação de segurança, reduzir o medo do crime, reduzir a criminalidade e a violência, fomentar a comunicação direta. A partir da seleção das premissas básicas, foram elaborados 4 eixos de atuação, sendo que um deles trata exatamente da segurança rural, apresentando 3 projetos: reestruturar a patrulha rural, uma das medidas trata-se da revisão doutrinária específica, promover a atuação qualificada do policiamento de meio ambiente, e promover a criação de redes de segurança rural. A presente instrução tem como objetivo normatizar a atuação do serviço da patrulha rural da PMMG em face das disposições constitucionais e doutrinárias vigentes, com vistas à solidificação e promoção do conceito de segurança cidadã e democrática, com clara valorização dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos no meio rural do território mineiro. Introdução 1. Um cenário geoeconômico de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais possui uma população de 21.292.661 habitantes, estimativa feita no ano de 2020. Seu território abrange uma área de 586.521,123 km, sendo a 4ª unidade da federação mais extensa do Brasil. Ao longo dos seus 4.727 quilômetros de perímetro, Minas Gerais faz divisa com os estados de São Paulo a sudoeste e sul, Rio de Janeiro a sudeste, Espírito Santo a leste, com a Bahia nordeste e norte, com Goiás e o Distrito Federal a noroeste e com o Mato Grosso do Sul a oeste. 2. A maior malha rodoviária do Brasil passa pelo território mineiro, sendo um total de 272.062,90 quilômetros distribuídos em 9.205 quilômetros de rodovias federais,
22.286 quilômetros de rodovias estaduais pavimentadas e 240.571,90 quilômetros de rodovias municipais, na maioria não pavimentadas. Cabe ressaltar, ainda, que essas rodovias constituem os principais eixos de ligação entre as regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Norte do país. 3. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 2010, 85,3% da população mineira vive no meio urbano, sendo que 14,7% reside na zona rural, o que representa quase 2.900.000 pessoas habitando o campo. Minas Gerais possui, em sua economia, um potencial agropecuário de grande relevância, tendo por destaque a produção de insumos como café, açúcar, leite, carnes, bovina, suína e ave, soja, milho e feijão. O agronegócio representou aproximadamente 36% do Produto Interno Bruto, PIB, estadual no ano de 20.194, conforme apurou o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA. Neste cenário agrícola, Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil, responsável por mais de 50% da safra nacional, sendo que a área cultivada totaliza 1,2 milhão de hectares. 5. Conforme publicado no PND 2019-2030, a produção agropecuária de Minas Gerais tem uma grande importância na geração de riqueza e possui grande diversificação de produtos e relevância no conjunto nacional. As exportações mineiras de produtos relacionados à agropecuária representaram cerca de 8% do equivalente nacional em 2018, com destaque para café, soja, carnes e açúcar. Os dados preliminares do PIB indicaram que a participação mineira na agropecuária brasileira correspondeu a 9,0% e 9,4%, respectivamente, em 2017 e 2018. A figura a seguir ilustra a distribuição do agronegócio mineiro, figura 1 distribuição espacial da produção agrícola em Minas Gerais. Fonte, IBGE-OSPA junho de 2017. Destaca-se também a expressiva produção pecuária de Minas Gerais, notadamente a criação de gado bovino, suínos e aves. Figura 2 distribuição espacial dos rebanhos em Minas Gerais. Fonte, IBGE-OSPA junho de 2017. Neste viés, realizar a segurança rural, não só do homem que vive no campo, mas também dos insumos, máquinas, animais e do próprio meio ambiente, torna-se um desafio permanente para a PMMG, notadamente pelo fato de que a atividade econômica em ambiente rural está distribuída por todo o estado. Assim, a patrulha rural é um serviço classificado como essencial, ou seja, imprescindível e obrigatório a todas as regiões da Polícia Militar, RPM, e unidades de execução operacional, UEOP, que possuem tipologia rural, quer seja por sua localização geográfica no interior do estado, quer seja por seu desempenho ou meio de vida campestre dentro da região metropolitana de Belo Horizonte, RMBH. 2 Patrulha Rural em Minas Gerais. A atuação da PMMG na área rural do estado de Minas Gerais consiste na execução da polícia ostensiva de preservação da ordem pública, prevenção criminal e aumento da sensação de segurança, com vistas a assegurar os direitos fundamentais, promover a dignidade da pessoa humana, a proteção das pessoas e do patrimônio e a preservação do meio ambiente, em contribuição para a promoção da paz social. A execução do policiamento no meio rural, por intermédio das patrulhas rurais, se dará com ênfase na ação preventiva e com base na filosofia de polícia comunitária. O patrulhamento ostensivo, rotineiro e sistemático na zona rural proporciona prevenção às ações delituosas, mediante a antecipação à ocorrência de crimes.
Assim, a gestão preventiva, sistemática e ordinária da PMMG na zona rural do estado iniciou-se no ano de 2001, na cidade de Tuiutaba, motivada por dois principais fatores: a escalada vertiginosa da criminalidade no meio rural, notadamente os roubos efetuados por quadrilhas especializadas que se valiam do humilde recato da gente do campo e da ausência de vigilância no meio rural. B. O reconhecimento do direito à segurança pública, de natureza preventiva, sistemática e ordinária, pelo homem do campo, nos mesmos padrões ofertados ao cidadão residente na cidade. Aquele novo serviço prestado pela PMMG apresentou, de imediato, excelentes resultados e chegou a reduzir os índices de criminalidade violenta, até então verificados, em cerca de 80%, nas localidades de emprego. Além do incremento da atuação ostensiva na zona rural, a fração de Tuiutaba dedicou-se também à aproximação da comunidade rural, resgatando sua confiança e credibilidade, o que possibilitou a perpetuação do serviço e sua expansão para outras frações da unidade, posteriormente para outras localidades do estado de Minas Gerais e até de outros estados. O crescimento na prestação desse serviço demandou sua normatização doutrinária e, no ano de 2006, foi expedida a Instrução número 03/2006 Comando Geral que regulou institucionalmente a atuação sistemática e ordinária da PMMG na zona rural, por meio de guarnições denominadas patrulhas rurais. De acordo com o Portfólio de Serviços, 2019, seu conceito é: Patrulha Rural, PR, consiste em guarnição composta por 2 ou 3 policiais militares que atuam em veículo de 4 rodas utilizando armamento e equipamento adequados para atuação preventiva e pronta resposta no meio rural, mediante planejamento contido em cartão-programa ou operações específicas. O policiamento em zona rural é uma atividade sistemática de preservação da ordem pública, com o suporte de veículos apropriados, que tem por objetivo prevenir e reprimir delitos em fazendas, sítios, condomínios e cooperativas, dentre outras áreas rurais. Ressalta-se que a atividade de patrulha rural, exercida pela ZUELP com responsabilidade territorial, trata-se de serviço voltado para o policiamento comunitário na área rural e pressupõe a necessidade de aproximação e envolvimento com a comunidade, em conformidade com os preceitos de polícia de proximidade. O policiamento rural difere-se da atividade executada pelo policiamento de meio ambiente, que inclusive apoia outros órgãos, por força constitucional, na fiscalização e preservação do meio ambiente e garantia do poder de polícia. A atividade é executada na PMMG por meio do Comando de Policiamento de Meio Ambiente, CPMAMB. No que diz respeito ao policiamento de meio ambiente e sua contribuição no meio rural, é imprescindível citar o serviço do Grupo Especial de Policiamento Ambiental, GEPAM, cujo conceito, também previsto no Portfólio de Serviços, 2019, consiste no emprego de guarnições compostas por 3 policiais militares devidamente treinados, empenhados em turno ordinário ou especial de serviço, com emprego de viaturas tipo caminhonete 4x4, com o propósito de realizar a repressão qualificada e recobrimento em locais estrategicamente definidos, com base na análise de informações criminais e de meio ambiente emanadas pela Seção de Informações do BPM-MAMB, realizando ações e operações em todas as sub-áreas da CIES-MAMB aos quais se subordinam. Não obstante, atualmente, o serviço Patrulha Rural, previsto no portfólio da PMMG, é executado em todas as RPM do Estado, com exceção da primeira RPM Belo Horizonte. Cabe ressaltar que o policiamento ostensivo no meio rural não se vincula somente à atuação das patrulhas rurais, mas a todo o policiamento realizado nesse ambiente, conforme define Costa 2016, é a denominação dada à atuação policial em áreas rurais, isto é, as intervenções desenvolvidas pelas instituições policiais com ações preventivas e repressivas visando garantir a segurança pública. 3.
Problemas enfrentados no meio rural. 3. Criminalidade. Várias são as teorias que buscam justificar a existência do crime no mundo, desde a antiguidade da civilização humana até os dias atuais. Ressalta-se que algumas teorias já foram experimentadas, apresentam uma base científica satisfatória e, na presente instrução, utilizar-se-á como base a teoria da abordagem de atividades rotineiras ou teoria da atividade rotineira, originalmente formulada por Coe e Felson em 1979, que alinha 3 elementos para a existência do crime. E será útil para a implementação de uma doutrina de patrulhamento rural. A referida teoria elege 3 elementos que, ao se relacionarem de maneira simultânea, propiciam o acontecimento do crime. São eles: ofensor motivado, alvo disponível e ambiente favorável. Em conjunto, os elementos formam o conhecido triângulo do crime. Boniek, 2003, aprimorou a referida teoria, acrescentando ao triângulo do crime um triângulo exterior de controles para cada um dos elementos originais. Para o alvo disponível, o controle é um guardião capaz de conferir-lhe proteção. Para o ofensor motivado, o controle será a existência de um supervisor. São pessoas que podem influenciar na decisão do infrator em delinquir, como por exemplo um familiar. E para o ambiente favorável, o controle é um manager ou gerente, que é alguém que tem o poder de controlar o comportamento em determinado local. Como um professor de escola ou o proprietário de um bar. Dessa forma, a doutrina de patrulhamento rural deverá pautar suas ações preventivas e de repressão qualificada orientada aos problemas e fatores que propiciam o acontecimento do crime no ambiente rural. 2 Fatores de vitimologia rural. Algumas circunstâncias inerentes à tipologia rural podem indicar a maior possibilidade de vitimologia no ambiente campestre. Nesses casos, os comandantes responsáveis deverão conhecer tais fatores e buscar a mitigação das fragilidades que oportunizem o crime. Nesse contexto, as seguintes características podem favorecer o acontecimento de crimes: um calendário agrícola de plantio, colheita e venda da safra propiciando uma observação, por parte dos criminosos, da rotina rural. Existência de máquinas, implementos e insumos agrícolas de alto valor, em especial em relação aos maquinários eventualmente subtraídos, dos quais faltem informações que possibilitem a identificação. Como chassis e números de série. Propriedades e povoados rurais muito distantes uns dos outros, e do meio urbano, com difícil acesso por estradas sem pavimentação, bem como propriedades sem moradores, desabitadas, com materiais de valor em seu interior. Ausência de um georreferenciamento das vias rurais não pavimentadas, e dificuldade de comunicação via telefone ou internet entre os moradores trabalhadores rurais e com a PMMG-F, existência de animais sem marcação de controle de propriedade soltos nos pastos, estradas vicinais proporcionando o extravio destes. Lavouras e plantações arbóreas de médio porte capaz de proporcionar locais de homicídio para criminosos e ou desmanche e ocultação de veículos automotores, além de edificações externas que podem servir para homicídio de criminosos, tais como currais, celeiros, silos etc. Comércio e transporte irregular de animais destinados ao abate para uso comercial. Glebas de terra ociosas proporcionando ações de uso capião e conflitos agrários. Extração mineral e vegetal irregular ocasionando crimes ambientais. Malha viária complexa e ramificada que favorece a fuga de criminosos. Extensa divisa com outros estados, que dificulta o controle de acesso de pessoas que circulam pela zona rural. Locais sem acesso por meio de veículos de 4 rodas, mas tão somente através de animais e motocicletas. Inexistência de iluminação pública nas vias rurais, o que dificulta a identificação do ambiente e de pessoas durante a atuação em período noturno. Ausência de equipamentos de segurança, como câmeras de vídeo monitoramento, alarmes, dentre outros. Finalidade.
O serviço da patrulha rural é classificado como essencial para as unidades com responsabilidade territorial que possuem áreas rurais até o nível de companhia independente e por isso possui caráter impositivo quanto à sua implantação, o que demanda grande atenção por parte dos comandantes de UELP que têm áreas rurais em seus limites de responsabilidade territorial. Diante disso, o presente documento tem como finalidade parametrizar, com base nas diretrizes do Comando Geral, insertas na Diretriz Geral para Emprego Operacional, DGOP, da PMMG e demais dispositivos normativos e doutrinários, o planejamento, a execução, a coordenação, o controle e a potencialização das atividades operacionais relativas à patrulha rural. 3 objetivos. 3.1 Geral. Normatizar a atuação do Serviço Operacional da PMMG em face das disposições constitucionais e doutrinárias vigentes, com vistas à solidificação e promoção do conceito de segurança cidadã e democrática, com clara valorização dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos que de alguma forma estejam inseridos no meio rural do território mineiro. 3.2 Específicos. A. Padronizar a implantação, expansão, consolidação e estrutura operacional de atuação da patrulha rural nas unidades da PMMG. B. Qualificar o serviço operacional no meio rural, gerando reflexos positivos para a melhoria da segurança das pessoas que vivem e trabalham no campo. C. Estabelecer uma política de proximidade à população rural mineira que vise a participação da comunidade rural na construção de um ambiente seguro no campo. D. Fomentar atuações integradas com outros órgãos do sistema de defesa social e ou não governamentais, objetivando estabelecer vínculos comunitários, que garantam o espaço e o fortalecimento da comunidade rural no planejamento e atuação operacional da PMMG no meio rural, Conselhos de Segurança Pública CONSEP rurais, Rede de Proteção Preventiva no meio rural, dentre outros, e regular e consolidar as redes de proteção preventiva no meio rural existentes em todo o estado, bem como fomentar a instalação de novas redes, com o apoio de tecnologias de cadastro. F. Estabelecer parâmetros para o planejamento e execução das atividades de polícia ostensiva no meio rural, orientado por resultados de desempenho operacional. G. Definir estratégias de emprego operacional da PMMG no meio rural, pautadas na prevenção e repressão qualificada. H. Capacitar o policial militar que atua no ambiente rural a executar os diversos serviços instituídos na PMMG, dentro da técnica adequada. 1. Fomentar o planejamento e atuação conjunta com as equipes de policiamento meio ambiente de trânsito rodoviário. J. Realizar o georreferenciamento rural. 4. Execução em singular harmonia com os preceitos doutrinários da instituição, constitui propósito da presente instrução a implantação, expansão e execução, no meio rural de todo o território do Estado de Minas Gerais, da Polícia Ostensiva de Preservação da Ordem Pública, Prevenção Criminal, ampliando a sensação de segurança, valorizando as pessoas, com vistas a assegurar os direitos fundamentais, promovendo a dignidade da pessoa humana, a proteção das pessoas e do patrimônio e a preservação do meio ambiente, contribuindo para a garantia de um ambiente seguro para se viver, trabalhar e empreender em Minas Gerais. A execução do serviço da patrulha rural perpassa pela obrigatória observância aos princípios de polícia comunitária já consolidados no Estado de Minas Gerais. A prestação desse serviço, além das questões estratégicas afetas ao seu planejamento, deve contemplar a. O legítimo envolvimento dos policiais que estão diretamente responsáveis pela execução do policiamento. B. A participação dos cidadãos residentes ou trabalhadores do meio rural nas decisões sobre a prestação da segurança, a eles direcionada. A execução dos serviços de segurança pública para o meio rural deve ser pautada em ações de policiamento orientado para o problema popular.
Nesse contexto, é elementar a mobilização e a organização da comunidade rural e a busca de parcerias com os demais órgãos públicos, com ênfase para as organizações de defesa social, partindo-se do pressuposto que a solução dos problemas de segurança pública no meio rural, assim como ocorre nas áreas urbanas, demanda a atuação conjunta da comunidade e do poder público em suas diversas áreas de atuação. Cabe, portanto, às UEUP que possuem áreas rurais sob sua responsabilidade, o planejamento e execução do policiamento ostensivo em meio rural, por meio das guarnições tradicionalmente denominadas patrulhas rurais. 4. Pressupostos básicos. Para a atuação do serviço patrulha rural, deverão ser observados os seguintes pressupostos: a. Atuar como facilitador da mobilização social das comunidades rurais para a solução dos problemas de segurança pública, por meio das práticas de policiamento comunitário, principalmente reuniões, visitas, contatos e projetos de polícia comunitária. B. Realizar o policiamento ostensivo sistemático e ordinário no meio rural, com a utilização prioritária das patrulhas rurais na atuação preventiva e pronta resposta. C. Estabelecer, juntamente com a comunidade rural, uma rede de informações que possibilite maior efetividade na ação preventiva contra a criminalidade, podendo ser utilizado como modelo a forma de implementação do projeto Rede de Proteção Preventiva, regulado por instrução específica. D. Adotar a sistemática avaliação do serviço prestado por meio do acompanhamento dos índices de criminalidade, da sensação de segurança e dos níveis de satisfação das comunidades atendidas, de forma a permitir a mensuração da eficiência do policiamento e eventuais alterações nos seus objetivos e formas de atuação, e catalogar as propriedades, produtores e moradores rurais, bem como suas atividades agropecuárias, veículos, maquinários, outros materiais e pessoas de interesse à segurança pública, com vistas à facilitação dos contatos comunitários. F. Manter estreito relacionamento comunitário com os proprietários, produtores e moradores rurais de modo que possam obter informações hábeis a subsidiar planejamentos, reuniões, ações e operações policiais militares. G. Estabelecer itinerários, por meio de cartão-programa 7, devidamente digitalizados utilizando-se de mapas das propriedades rurais e dos principais eixos de circulação, com o objetivo de facilitar o conhecimento do local de atuação, deslocamentos e pontos para realização de operações, além de promover a devida coordenação e controle das atividades. H. Estreitar relações com os órgãos públicos, entidades não governamentais e empresas privadas que possuam envolvimento com questões rurais, com ênfase para as prefeituras municipais, secretarias de vigilância sanitária, Receita Estadual, Polícia Civil, sindicatos rurais, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, EMATER, Superintendência Regional de Regularização Ambiental, SUPRAM, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM, Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, dentre outros. 1. Realizar operações conjuntas com outras forças de segurança, secretarias de governo principalmente das áreas de fazenda, saúde e agropecuária com a finalidade de coibir ou reprimir o furto, roubo, abate clandestino, receptação de gado, de outros produtos e insumos agrícolas, o homicídio de infratores, guarda e receptação de produtos de crime, o tráfico plantio de drogas ilícitas, desmanche de veículos e quadrilhas de infratores que se estabeleçam no meio rural para planejar e executar suas ações. J. Criar ou fortalecer os conselhos de segurança no meio rural. Poderão ser implementados os Conselhos Comunitários de Segurança Pública, CONSEP, rurais que, por agregar as lideranças em cada localidade, facilitarão o encaminhamento das necessidades respectivas,
K. Realizar o mapeamento rural através do geoprocessamento com tecnologia disponível APMMG. L. Apoiar atividade de policiamento de meio ambiente, observado o princípio da universalidade. Adotando as medidas iniciais, repassando aos policiais militares da fração ambiental responsável pela área, informações e dados para atuação técnica e específica. M. Atuar em conjunto com o GEPAN nas ações operações de repressão qualificada. 4.2 Seleção, qualificação e capacitação do policial militar da patrulha rural. 4.2 Seleção do policial militar. A prestação da segurança pública no meio rural possui características particulares e acaba por imprimir ao policiamento uma série de exigências que precisam ser satisfeitas pelo policial militar nela empregado. Há diferenças consideráveis quanto ao terreno, a distância das áreas urbanas, dificuldade de pontos de apoio, a necessidade de deslocamentos a pé em locais acidentados e de difícil acesso como matas, grotas, charcos e brejos, longas extensões em planície, iluminação precária quando em atuação durante a noite, riscos de contato com animais silvestres e peçonhentos, além de outros aspectos como a cultura do homem do campo que tornam o policiamento rural uma atividade bastante peculiar. Em virtude disso, o profissional que atuará rotineiramente nesse tipo de policiamento precisa ter uma preparação específica com vistas a melhor capacitá-lo ao emprego no meio rural. A seleção dos policiais para a atuação deverá contemplar, além de uma boa formação na técnica e no tiro policial, boa condição física e mental. Para a seleção do policial militar que irá compor a equipe da patrulha rural, além do perfil profissiográfico institucional, o comandante deverá observar os seguintes predicados: a. Empatia com a atividade desenvolvida, demonstrar que tem afinidade com o meio rural e que se interessa em desenvolver um trabalho proativo e de proximidade com o homem do campo. B. Capacidade comunicacional, ser possuidor de boa capacidade de se comunicar e estabelecer um diálogo proativo, entendendo a linguagem, costumes e modo de vida do homem do campo, a fim de se estabelecer um vínculo de confiança entre a PMMG e o morador trabalhador da zona rural. C. Facilidade de trabalhar em equipe e mobilização comunitária, capacidade de valorizar e desenvolver trabalhos em conjunto, na busca de resultados comuns com os seus companheiros de trabalho e junto à comunidade. D. Administração de conflitos, capacidade para administrar situações rotineiras e adversas, alcançando um resultado favorável na resolução de problemas. E. Dinamismo, postura proativa, antecipando-se aos problemas, apresentando soluções adequadas e dispondo-se a correr riscos com maturidade para avaliá-los. Além dos predicados citados, na seleção, o policial militar que irá compor efetivamente a patrulha rural deverá preencher os seguintes requisitos administrativos: a. Ser voluntário. B. Estar classificado, no mínimo, no conceito B, com até 24 pontos negativos. C. Não estar respondendo a processo criminal, salvo quando houver a declaração de ação policial legítima. D. Estar aprovado no treinamento policial básico, TPB, e ser credenciado a atuar com arma de alta energia. F. Possuir carteira de habilitação veicular e credenciamento para a condução de viatura policial militar. 4.2 Qualificação e capacitação do militar. Uma vez selecionados, os militares que comporão as guarnições de patrulha rural, estes serão submetidos a um treinamento próprio, o curso de patrulha rural, cujo currículo e normas específicas serão planejadas e executadas pela Academia de Polícia Militar, APM, por intermédio do Centro de Treinamento Policial, CTP. O curso de capacitação será composto por disciplinas que contemplem as doutrinas institucionais, jurídicas, técnicas operacionais e de defesa pessoal, conforme previsto no catálogo de cursos e treinamentos da PMMG.
Embora não seja um requisito, é desejável que o policial militar que atua no serviço possua o curso de patrulha rural, de maneira a agregar conhecimento e efetividade aos envolvidos. 4.3 Inteligência voltada à atuação da polícia ostensiva no meio rural. Com o fenômeno da interiorização do crime verificado nas últimas décadas, o meio rural proporciona aos infratores um amplo espectro de vítimas, bem como de possibilidades de locais de homicídio e rotas de fuga. Nesse sentido, o estabelecimento de protocolos integrados de atuação se torna necessário na medida que possibilitam operar de forma pontual, precisa e com diminuição de riscos aos policiais empregados. Com o objetivo de reduzir estas possibilidades de ações criminosas, as atividades de policiamento ostensivo no meio rural devem se aproximar da atividade de inteligência de modo a realizar o intercâmbio de informações de segurança pública capazes de subsidiar ações e operações preventivas e repressivas com maior eficácia e obtendo melhores resultados. Os integrantes da patrulha rural deverão manter estreito relacionamento comunitário com os proprietários e produtores rurais de modo que possam obter informações hábeis a subsidiar planejamentos, reuniões, ações e operações policiais militares em toda a extensão territorial sob sua responsabilidade. Inclusive devem fomentar a instalação de câmeras de iluminação com sensor de presença, voltadas para a via pública em pontos estratégicos. Tal medida constitui uma prática inibidora do cometimento do delito. Deve-se ainda estimular que as propriedades rurais possuidoras de câmeras de videomonitoramento venham a integrá-las ao sistema Helios. Além disso, deverão cadastrar as propriedades e seus proprietários, bem como as propriedades rurais que são objeto de aluguel para festas e outras finalidades, com vistas a manter a identificação de seus frequentadores e evitar que os imóveis sejam utilizados como locais de homicídio para criminosos. De posse destas informações, deverão repassar à agência de inteligência de sua unidade para que possa verificar eventuais ameaças e oportunidades existentes. Nesse diapasão, os policiais militares que atuam no ambiente rural são importantes colaboradores na medida que são potenciais receptores de informações que servirão de insumos informacionais para que os profissionais de inteligência possam realizar ações e operações em caso de necessidade de acordo com a doutrina e normas específicas que disciplinam a atividade de inteligência na PMMG. É de fundamental importância o apoio das agências de inteligência na produção de conhecimentos necessários a subsidiar a tomada de decisões acerca do emprego operacional, do planejamento das operações e demais ações policiais militares. O emprego do policiamento no ambiente rural deve ser precedido e orientado por planejamento adequado, baseado em análise criminal, estudo do fenômeno da migração do crime apoiado por conhecimentos produzidos pelos profissionais de inteligência. 4. Metodologia de desenvolvimento, gestão e aferição dos resultados. 4. Um ciclo de desenvolvimento. O serviço da patrulha rural pode ser potencializado quando atrelado a uma rede de proteção preventiva. Dessa forma, quando da implantação do serviço, ou mesmo se ele já tiver sido implantado, recomenda-se a criação das redes visando melhor interação entre os integrantes da patrulha rural e a comunidade, além de possibilitar o aumento na sensação de segurança. Para facilitar a implantação do serviço e a gestão das redes de proteção preventiva no meio rural, a presente instrução prevê 8 fases que balizarão a segurança da comunidade rural, constituindo-se no ciclo de desenvolvimento da patrulha rural. O fluxograma contido no anexo A do presente documento indica, visualmente, o passo a passo da implantação do serviço da patrulha rural e a gestão das redes de proteção preventiva no meio rural. Importante salientar que, mesmo nas unidades em que a patrulha rural já foi implantada, o fluxograma apresentado deve ser utilizado para a expansão e aperfeiçoamento dos serviços. As fases recomendadas para o desenvolvimento da patrulha rural e de redes de proteção preventiva são os seguintes.
4.4.1 Primeira fase, leitura do macroambiente operacional com identificação de colaboradores. Nesta fase inicial, a UELP deverá fazer uma leitura técnica do macroambiente operacional, identificando os colaboradores locais que podem servir de suporte positivo na implantação ou expansão da patrulha rural. Dentre os colaboradores externos a serem relacionados pode-se apontar Poder Executivo e Legislativo Municipal, Sindicato de Produtores Rurais, Associação de Moradores de Zona Rural, Empresas de Agroindústria, Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, Emater, CEMIG, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS, produtores, moradores, trabalhadores e estabelecimentos de ensino nas áreas rurais, etc. Após este diagnóstico, deve-se buscar estreitar o relacionamento institucional a fim de se estabelecer um vínculo operacional com vistas à implementação da segunda fase 4.4.1.2 Segunda fase, mobilização social. Após o mapeamento das lideranças rurais e dos colaboradores externos, deve-se promover ações de mobilização social, tais como reuniões, campanhas de marketing, sensibilização de lideranças, aproximação dos stakeholders, cooperativas, sindicatos, comunidades rurais, organizações governamentais e não governamentais, etc. Em seguida deve-se buscar a realização de reuniões de forma que contemplem o maior número possível de pessoas, autoridades e empresas que atuam no meio rural, de forma a estabelecer e fortalecer parcerias visando a resolução de problemas no ambiente rural. Em regra, as reuniões devem ocorrer no meio rural, próximo da comunidade atendida, a fim de se buscar uma aproximação entre a PMMG e os destinatários do serviço. Sugere-se que seja realizada em cooperativas, escolas, empresas rurais ou outro local com estrutura logística que comporte a presença de todos os interessados. Nas reuniões, o policial militar responsável deverá apresentar a missão, visão e os valores da PMMG, além de explanar sobre o trabalho da patrulha rural, a sua doutrina de atuação e os meios logísticos que utiliza para a realização de seu trabalho. Deve, ainda, apresentar formalmente os policiais militares que executam ou executarão o patrulhamento rural para que seja desenvolvido um vínculo entre os policiais e a comunidade rural. Após a apresentação da doutrina de patrulha rural deve-se passar a palavra aos participantes para considerações e esclarecimento de eventuais dúvidas existentes. Na oportunidade, é importante que seja permitido aos cidadãos presentes explanar sobre as suas necessidades e eventuais dificuldades vivenciadas. Essa interação permite aos policiais conhecerem os anseios e problemas da comunidade, possibilitando a união de esforços em prol de propósitos comuns na busca pela melhoria do ambiente e na solução dos problemas. Deve ficar bem claro à comunidade que o serviço de patrulha rural é direcionado a quem vive, trabalha e empreende no campo e que, embora seja desejável, não é obrigatória a adesão ao programa nem aquisição de nenhum material de identificação visual como placas e banners. As reuniões devem ser registradas no módulo Redes, conforme normas em vigor. Terminada a reunião, sugere-se programar uma agenda de visita técnica aos moradores produtores rurais, bem como a definição de novas datas e cronograma para a continuidade das atividades. 4.4.1.3 Terceira fase, visita técnica de cadastramento rural. Esta fase é dividida em duas etapas, a saber, a primeira etapa, georreferenciamento rural, no qual os policiais militares deverão estar de posse das ferramentas tecnológicas para realizar a identificação das coordenadas geográficas das localidades rurais, mapeando as principais estradas, estradas vicinais, picadas, clareiras e outras passagens ocultas no sistema de georreferenciamento. O policial militar deverá utilizar as ferramentas e alimentar o sistema informatizado padronizado pela PMMG. Segunda etapa, cadastramento do morador da zona rural e de seus funcionários, com o preenchimento dos dados fundamentais constantes de banco de informações digitais, de forma a possibilitar consultas e integrações futuras das bases de dados.
Além do cadastro de pessoas, a patrulha rural deverá mapear, fotografar e cadastrar os veículos e maquinários agrícolas, bem como outros materiais de interesse à segurança pública, atentando para a necessidade de registrar os possíveis caracteres de identificação de propriedade, conforme modelo padronizado pela Diretoria de Operações. Nesta etapa serão colhidas as informações acerca da rotina da propriedade, de forma a contemplar hábitos, moradores e trabalhadores, além das características de sazonalidade da produção rural, colheita, abate, transporte de gado, aquisição, transporte, estocagem de insumos, etc., de forma a subsidiar o emprego operacional, com foco na prevenção. 4.4.1.4. Quarta fase, setorização do patrulhamento rural. Setorizar, com a delimitação do espaço físico de responsabilidade, estabelecendo o número de propriedades rurais atendidas e a criação do cartão-programa, devidamente alinhados com a comunidade rural. Recomenda-se o lançamento de operações, conforme cronograma elaborado, nas principais vias de acesso às propriedades rurais. Os locais deverão ser apontados mediante informações pertinentes à estatística criminal, sazonalidade e locais de vulnerabilidade na área de atuação, vislumbrando proporcionar maior visibilidade e inibir ações delituosas naquela localidade. As UEUP, em seus respectivos planos de emprego operacional, PLEMOP, deverão definir para as localidades rurais pontos de cerco e bloqueio contemplando as variáveis supracitadas, bem como rotas de fuga, locais de homicídio, e outras especificidades de cada região de atuação. Tendo por base os indicadores de criminalidade do meio rural, a patrulha rural atuará em obediência a um cartão-programa, cuja confecção observará as demandas de cada região e, principalmente, objetivará cobrir todo o meio rural da respectiva fração, de forma que todas as propriedades sejam visitadas em determinado período e as estradas vicinais sejam patrulhadas, de forma a desenvolver a filosofia de polícia comunitária. Sugere-se que as entradas e saídas das vilas e distritos sejam identificadas como locais para estabelecimento de pontos base, com fundamento na estatística criminal e insumos informacionais compartilhados pelas agências de inteligência do Sistema de Inteligência da Polícia Militar, SIPOM. 4.4.1.5. Quinta fase, criação e ampliação da rede de proteção preventiva. Estruturação de uma agenda positiva de reuniões entre a PMMG e os moradores trabalhadores da zona rural, diretamente afetados pelo serviço. Sugere-se que as reuniões ocorram com certa periodicidade e busquem identificar e priorizar as demandas da comunidade. Deve ser incentivada e facilitada a criação de CONCEP rurais, seguindo os modelos de sucesso já existentes e em funcionamento nas áreas urbanas. A PMMG deve servir como facilitadora do processo, sempre assessorando tecnicamente as lideranças comunitárias nos termos das normas e doutrinas já existentes na corporação. O CONCEP representa um elo entre o serviço e a comunidade que ele representa na busca de soluções para os problemas da população rural. Nessa seara, o patrulheiro rural, muito mais que apenas policiar as áreas rurais e prevenir o crime em face de sua presença ostensiva, irá atuar como facilitador dos processos de mobilização e organização social das comunidades rurais sob sua responsabilidade, com vistas a torná-las ainda mais autossuficientes na gestão de seus problemas, sejam eles diretamente relacionados à segurança pública ou não, pois a finalidade maior de tal organização social é melhorar a qualidade de vida das pessoas. A organização da comunidade rural, mediante a criação de redes de proteção preventiva, melhora o relacionamento e estreitam as distâncias físicas entre os moradores, tornando-os capazes de interagir e conhecer outros membros da comunidade que não sejam do convívio diário dos moradores, trabalhadores e empreendedores rurais.
O necessário envolvimento dos policiais militares empregados na patrulha rural junto à população rural na elaboração de estratégias e na implementação das redes de proteção preventiva, aponta para a necessidade de suas respectivas frações traçarem objetivos a curto, médio e longo prazo, dentre os quais, destacam-se, a. Aumentar a segurança na área de implantação e ampliação da patrulha rural, b. Fomentar o sentimento de participação solidária e voluntária de cada morador do meio rural, aumentando a sensação de segurança local, a confiabilidade da comunidade na PMMG e o fluxo de informações qualificadas. C. Estimular, dentro da rede de proteção preventiva, a formação das sub-redes de verificação, vigilância mútua e de identificação, em face da distância entre os moradores, delegando ao policial militar integrante da patrulha rural a responsabilidade sobre cada local de emprego do serviço. Tal medida possibilitará o estreitamento de relacionamento entre os integrantes da comunidade, destes com a PMMG e com as organizações governamentais e não governamentais, fomentando a participação comunitária para a solução dos problemas da comunidade rural e melhoria da qualidade de vida. Sugere-se que o comandante de pelotão com responsabilidade por área rural fomente a criação de grupos para troca de informações entre os integrantes por meio de aplicativos de mensagens, mediante aplicativos tecnológicos disponíveis, que englobem o maior número de membros da comunidade. Esses grupos possibilitam a comunicação rápida e facilitada de seus integrantes, sem muitas formalidades. No caso do comandante de companhia, que tenha por responsabilidade territorial a execução do serviço da patrulha rural, deverá estruturar uma rede mais abrangente de comunicação de forma que um setor rural possa trocar informações úteis com os demais, como por exemplo a difusão de dados acerca de animais extraviados, soltos em via pública, trânsito de pessoas suspeitas, etc. Para se criar uma identidade visual do serviço da patrulha rural, o comandante de pelotão deverá estimular os moradores e produtores rurais que aderirem à rede a ficharem na entrada de cada imóvel a placa identificadora da rede de proteção preventiva, conforme modelo padrão estabelecido pela PMMG. Deve ser ressaltado que nenhuma pessoa ou empresa rural estará obrigada a adquirir a placa de identificação e que, a existência ou não da mesma, não interfere na confecção do cartão-programa e agenda de contatos comunitários. Deve ser criado, em conjunto, um protocolo de utilização grupos de aplicativos de mensagens de maneira que os procedimentos de acionamento de vizinhos, da PMMG ou o lançamento de informações úteis e necessárias sejam otimizados para serem utilizados em tempo oportuno evitando-se cacofonias e dados desnecessários. As reuniões servirão de base para o planejamento operacional e aperfeiçoamento do cartão-programa da patrulha rural, os horários de emprego e os locais de realização das ações e operações policiais. Para se criar a rede de proteção preventiva, deverá ser observada a Instrução número 303/11/2016 Comando Geral, que regula a implantação da rede de proteção preventiva nas comunidades do Estado de Minas Gerais. 4.4.1.6 Sexta fase, criação de uma agenda de produção rural. Realização do mapeamento das rotinas e atividades fixas ocorridas de maneira cotidiana na vida da comunidade rural e que podem impactar na ocorrência de crime local. Com base no mapeamento realizado, é necessário adequar o emprego operacional do policiamento às características sazonais da região e às suas peculiaridades. Essa adequação é imprescindível para a prestação de um serviço eficiente e do policiamento orientado para o problema. Deve-se buscar junto aos órgãos oficiais e de apoio ao produtor rural as agendas de plantio, colheita, adubação, vacinação de animais, venda de produtos, celebrações e festas locais. De maneira exemplificativa, a fim de se orientar o planejamento das ações e operações, pode-se apresentar a seguinte agenda rural: A. Milho, plantio em, colheita em; B. Café, colheita em, secagem em, ensacamento em; C. Soja.
plantio em, colheita em, d. feijão, plantio em, colheita em, e cana-de-açúcar, plantio em, colheita em, f. outros produtos agrícolas, g. vacinação de animais, febre aftosa, brucelose, etc. H. eventos culturais, festa do peão, exposição agropecuária, etc. Durante o período de plantio e colheita é natural que as empresas e produtores rurais contratem trabalhadores temporários, inclusive oriundos de outras regiões do país. Dessa forma, ocorre uma grande migração de pessoas para o trabalho no campo, ocasião em que se recomenda o cadastro provisório de tal mão de obra a fim de se evitar a infiltração de foragidos da justiça, criminosos com mandado de prisão em aberto ou até mesmo problemas basilares relacionados à questão trabalhista, como por exemplo o trabalho análogo ao escravo. Com o cadastro provisório do trabalhador sazonal ou temporário pode-se evitar furtos, roubos, homicídios, estupros, incêndios, etc. Esse cadastro deve buscar levantar dados básicos dos trabalhadores sazonais como o nome completo, número de registro da carteira de identidade, RG, número do CPF, local de residência, local de trabalho, local de origem, naturalidade, entre outros. Com base nesses dados é possível realizar pesquisas para verificar se o indivíduo possui mandado de prisão em aberto, por exemplo. Os dados dos trabalhadores sazonais também podem ser obtidos mediante colaboração com os empreendedores rurais. Sugere-se o trabalho integrado, de cadastramento, com o órgão de fiscalização do trabalho e sindicatos rurais. 4.1.7 fase, desencadeamento do policiamento preventivo. O desencadeamento do policiamento preventivo dar-se-á com a realização de contatos comunitários periódicos aos moradores e trabalhadores rurais e articulação de operações preventivas ao longo das vias principais e vicinais dentro do perímetro rural. Os contatos comunitários nas propriedades objetivam a coleta de informações importantes no que se refere à criminalidade no meio rural, principais infratores, rotas de fuga, modus operandi, dentre outros. A melhoria do atendimento por parte da PMMG possui relação direta com os dados de interesse da segurança pública obtidos junto à comunidade. A relação próxima faz aumentar a sensação de segurança do homem do campo, que também percebe a presença real do policiamento ostensivo. Recomenda-se a realização de operações integradas com as equipes de policiamento rodoviário de meio ambiente, dentro das esferas de suas atribuições. Importante destacar a necessidade de haver um alinhamento entre o horário e a periodicidade da realização das operações entre as unidades limítrofes pertencentes a outros batalhões e regiões da PMMG, a fim de se evitar a migração de criminosos de um local para outro. Para tal mister, é imprescindível a existência de uma comunicação eficaz e contínua entre os comandantes nos diversos níveis operacionais. Além das atividades ordinariamente realizadas, a patrulha rural poderá atuar também em casos de conflitos agrários com pleno conhecimento do local de atuação. No que diz respeito a conflitos agrários, a patrulha rural será uma efetiva força de dissuasão e se constituirá em excelente recurso para atuar na prevenção de ocupações de terra, pela sua contínua presença no meio rural, e também para a manutenção da ordem nas terras já invadidas, evitando-se confrontos entre trabalhadores rurais sem terra e proprietários rurais. Considerando a complexidade da questão agrária, bem como a necessidade de criterioso acompanhamento e planejamento para a atuação nos casos de ocupação de imóveis rurais, devem ser fielmente observadas as orientações contidas nas diretrizes institucionais. B. Realização de atividades conjuntas com a vigilância sanitária do município para a detecção de receptadores de animais furtados, que são abatidos clandestinamente e comercializados na região. C. Realização de atividades conjuntas com a Receita Estadual, IMA, SEMAD, dentre outros órgãos responsáveis pela fiscalização e verificação dos produtos transportados no meio rural, verificação realizada por intermédio da Conferência da Origem, Destino e Documentação Fiscal dos Produtos Agrícolas.
Durante a fiscalização de animais em trânsito, e na eventual ausência de fiscais do IMA, a patrulha rural deverá verificar se o transportador possui a guia de trânsito animal, exigida no transporte de animais, desencadeamento de operações desmanche, em conjunto com a Polícia Civil de Minas Gerais, PCMG, e com as unidades que realizam policiamento de trânsito urbano e rodoviário, com a finalidade de identificar veículos furtados, roubados ou irregulares em uso no meio rural, e operações repressivas, notadamente aquelas para localização ou abordagem de infratores em fuga ou foragidos. É importante a atuação conjunta com equipes especiais e especializadas, que tenham treinamento e meios para adentramento e progressão em matas e ou florestas. Prevenção ao tráfico ilícito de drogas por intermédio do policiamento preventivo no meio rural. A Polícia Militar atuará na prevenção da demanda e da oferta de drogas ilícitas e promoverá a repressão qualificada a partir de operações do tipo blitz de trânsito, abordagens diversas aos veículos, batida policial na zona rural, mapeamento dos locais de homicídio de traficantes e de pouso clandestino de aeronaves, dentre outros, devendo sempre observar o contido nas normas institucionais que regulem a atuação da PMMG na prevenção da demanda e da oferta de drogas. Prevenção ou repressão a infrações ambientais em virtude da possibilidade da patrulha rural deparar com crimes e ou infrações administrativas inclusas na legislação de meio ambiente. Em decorrência do princípio da universalidade, o efetivo policial militar deve adotar as providências preliminares até que a guarnição do policiamento de meio ambiente se faça presente. Na impossibilidade da presença da guarnição especializada, em alinhamento com a fração ambiental responsável, coletar as informações capazes de qualificar o autor, o local e a natureza da infração ambiental, inclusive realizar registros audiovisuais de maneira a demonstrar a situação constatada. Fiscalização do transporte de animais. Abate clandestinos. Animais, produtos de furto-roubo, servem para comércio ou destinam-se ao abate clandestino que acaba por abastecer irregularmente a demanda de carne de muitas cidades cuja fiscalização sanitária seja precária ou insuficiente. A atuação efetiva da patrulha rural na fiscalização do transporte de animais contribuirá significativamente para a prevenção dos crimes de furto-roubo de gado, bem como auxiliará na repressão ao abate clandestino. É importante saber que apenas uma ação pode ter reflexos nas seguintes áreas sanitária. O consumo de um produto não inspecionado coloca em risco a saúde da população. Pode ocorrer que seja impróprio para o consumo e, por conseguinte, provoque graves doenças. Meio ambiente. Gera poluição ambiental com o depósito de dejetos em manancial, por exemplo. Direitos do consumidor. Viola direitos básicos da relação de consumo, atingindo o direito difuso da coletividade. Verifica-se, portanto, o quanto é importante o conhecimento por parte do policial que atua em áreas rurais acerca das normas que regulam o transporte de animais. A entrada ou saída de um animal de um município, estado ou país é denominado trânsito animal. Além dos aspectos sanitários que envolvem a questão, haja vista que a circulação dos animais muitas vezes é responsável pela entrada e disseminação de vários tipos de doenças, o conhecimento acerca da regularidade de tal transporte é altamente relevante para que, durante a fiscalização, o policial da patrulha rural tenha condições de identificar principalmente o transporte de animais produtos de furto ou roubo. Toda pessoa responsável pelo transporte de animais, bovinos, equídeos, outros, deverá possuir a Guia de Trânsito Animal, (TA). Esse documento é emitido, no estado de Minas Gerais, pelos escritórios do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA. Além da TAA, o transportador deve apresentar, conforme o caso, uma nota fiscal do produtor caso se trate de transporte de animais comercializados, com vistas à comprovação da origem do gado. Em situações mais complexas ou recaindo suspeição acerca do transporte, um fiscal do IMA deve ser acionado para proceder à verificação completa e adotar as medidas administrativas que o caso requer.
Em complemento ao trabalho de prevenção ao citado crime, embora ele ocorra no meio rural, a patrulha rural poderá atuar nas cidades, em operações conjuntas com o IMA e com agentes da vigilância sanitária, com vistas a identificar receptadores de produtos decorrentes do abate clandestino. 1. Comércio ilegal de insumos agrícolas, a fabricação e comercialização de insumos ilegais, agrotóxicos falsificados ou contrabandeados. Não obedecem ao Sistema Brasileiro de Registro, que é conduzido pelos Ministérios da Agricultura e da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Os produtos ilegais oferecem riscos potenciais de contaminação do meio ambiente, ao trabalhador rural que aplica estes produtos nas lavouras e ao consumidor final de produtos de origem agrícola. A falsificação e o contrabando de agrotóxicos colocam em risco a saúde das lavouras, do consumidor de alimentos e do meio ambiente. Via de regra, o preço dos produtos é taxado muito abaixo do praticado pelo mercado local, os vendedores não são credenciados, não há nota fiscal e nem existe receita agronômica. A pessoa que transportar, produzir, embalar, comercializar, armazenar, aplicar ou utilizar agrotóxicos ilegais, está sujeita a diversas penalidades, que vão desde multas à reclusão. Essas penas estão previstas na Lei dos Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/98, no Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848/40, Lei dos Agrotóxicos, Lei nº 7.802/89. Dentre outros documentos legais. A campanha nacional contra os agrotóxicos ilegais mantém um serviço Disque e Denúncia 11, criado para dar suporte à ação das autoridades. Em tese, as denúncias são repassadas diretamente às autoridades policiais. O Disque Denúncia não utiliza identificadores de chamada ou BINAS e não solicita ao denunciante que se identifique e a denúncia é anônima. As equipes da Patrulha Rural, na prestação de segurança preventiva às comunidades rurais, devem ter preocupação quanto à utilização de insumos ilegais nas lavouras, visto constituir crime, além dos danos ambientais e os prejuízos à saúde advindos de tal prática. Ocorrências envolvendo ataques a instituições financeiras, organizações criminosas têm preferido ataques a agências bancárias localizadas nas cidades interioranas que, por sua vez, detêm grande extensão rural. Assim sendo, na etapa operativa 12 da modalidade, os criminosos podem se estabelecer em zonas rurais que tenham acesso por vias vicinais, e ainda, além de aproveitar dessas vias para a fuga, as têm de vantagem como meio de furtividade e dissimulação. Considera-se, portanto, a imprescindibilidade de estreito relacionamento com a rede de proteção preventiva no meio rural, tanto na fase pré-incidental, quanto na fase pós-incidental, favorecendo as denúncias de movimentações estranhas na localidade, de pessoas em atitude suspeita e que não fazem parte do cotidiano da comunidade, locais que podem ser utilizados como homicídio e rotas de fuga. Acompanhamento de suspeito, infrator ou autor de delito, egressos do sistema prisional que estejam em liberdade condicional ou em cumprimento de pena restritiva de direito, que residam ou gozam de tais benefícios em zona rural. Disque Denúncia Unificado, fomentar junto à comunidade rural a utilização do tridígito 181. Salienta-se que o DU consiste em uma central única de recepção, processamento e resposta de denúncias anônimas de crimes e sinistros, mantendo o sigilo absoluto. 4.4.1.8 Oitava fase, reavaliação periódica do emprego operacional. Reavaliar o emprego operacional, utilizando-se do feedback da comunidade destinatária do patrulhamento rural, tendo por base a busca de ações inovadoras, proativas que permitam a manutenção da alta performance do serviço prestado.
A atualização deverá ser realizada periodicamente utilizando-se como subsídio para a tomada de decisão os seguintes parâmetros: a. Estatística criminal realizada para aferição dos resultados quantitativos e qualitativos das atividades da patrulha rural, mediante observação da incidência criminal. Atenção especial deve ser dada ao provável aumento de ocorrências em virtude da redução das subnotificações. B. Construção compartilhada com os integrantes da patrulha rural, mediante reunião realizada pelo comandante da CIA Pelotão PM, com vistas à obtenção de dados que possam suplementar os resultados estatísticos. C. Pesquisa de campo a ser realizada periodicamente pelo comandante de CIA Pelotão PM, junto à comunidade, reuniões comunitárias, redes de proteção preventiva, etc., para a obtenção de dados que possam otimizar os resultados, com vistas a otimizar a qualidade dos serviços prestados e da sensação de segurança face ao exposto. O ciclo de desenvolvimento do serviço deverá ser realizado continuamente na solução de problemas, assim como para a melhoria dos processos, enquanto o serviço estiver ativo, constituindo uma oportunidade de avaliação e aprimoramento, além de evitar o desperdício de recursos, conforme figura a seguir. 5. Comunicação organizacional. A comunicação organizacional é uma atividade multidisciplinar que está inserida em todas as atividades da Polícia Militar, dada a importância crescente que a informação tem ganhado neste mundo global, interconectado e interdependente. Assim, o seu emprego correto constitui-se em uma importante ferramenta de marketing institucional, fundamental para subsidiar o processo de tomada de decisão e permitir a interação contínua com a sociedade e seu público interno. A confiança na Polícia Militar, baseada nos resultados positivos obtidos mediante o emprego diuturno dos integrantes da corporação, potencializa sua exposição midiática, de modo que passa a ser responsabilidade de cada integrante da Polícia Militar, seja servidor militar ou civil, atuar como um agente de comunicação, capaz de promover o fortalecimento da imagem, da marca e dos valores institucionais, perante o público-alvo da instituição. Com relação ao serviço da patrulha rural, é imperioso que o policial militar que executa as ações pertinentes ao projeto na linha de frente da instituição conheça exatamente todas as suas nuances e coloque em prática o seu poder de comunicação para transmitir corretamente a mensagem que precisa chegar ao cidadão. A melhoria da sensação de segurança, a redução do medo do crime e a interação com o homem do campo devem ser foco na atividade desenvolvida pela patrulha rural. A comunicação deve abranger duas vertentes, interna e externa, conforme descritas a seguir. 5. Comunicação interna. Deve ser direcionada aos policiais militares com o objetivo de instruí-los corretamente sobre o seu papel como agente de relações públicas, próximo da população e capaz de influenciar na percepção da segurança pelo público atendido por ele. Assim, faz-se necessário difundir os protocolos de atuação, para que sejam massificados no cotidiano da atuação policial, de modo a que todos tenham domínio pleno sobre o que precisa ser executado. O que pode ser feito, por exemplo, com artes infográficas disponibilizadas via intranet PM, ilustrando os protocolos de forma simples e coesa. As peças direcionadas ao policial militar componente das patrulhas rurais deverão ter o condão de instruí-lo sobre as ações a serem desempenhadas no exercício da sua função, buscando dirimir as dúvidas e descrever claramente os passos a serem seguidos por ele. Noutro giro, é necessário valorizar e incentivar tais policiais militares a sentirem-se motivados para desenvolver suas atividades, gerando nestes uma imagem positiva da organização. A divulgação deve demonstrar ao policial militar que ele é de fundamental importância na execução das atividades e que suas ações repercutem na vida da comunidade rural. Do mesmo modo, as peças gráficas podem demonstrar a necessidade do policial militar estar sempre aprimorando o seu conhecimento.
Ainda, como forma de incentivo, o comandante da UEUP poderá conceder as recompensas previstas na legislação aos policiais militares integrantes da patrulha rural, tendo como referência o cumprimento das metas estabelecidas para o serviço. 5.2 Comunicação externa. É o relacionamento do policial militar com o homem do campo, focando a qualidade no atendimento e a busca constante do alcance dos pressupostos básicos do relacionamento com o cidadão, recebê-lo bem, atendê-lo com satisfação, servi-lo com excelência e encantá-lo no atendimento. É a comunicação que objetiva conferir visibilidade ao serviço da patrulha rural à comunidade atendida. Assim, deve-se desenvolver o marketing projetando foco no cliente, neste caso a comunidade rural. Além de cada peça produzida projetar a ação policial positivamente, deve-se aproveitar a oportunidade para difundir medidas de autoproteção ao público externo. Para uma efetiva comunicação externa, antes da execução em si, é imprescindível realizar as etapas a seguir. 5.2 Um diagnóstico da comunidade que será atendida. O diagnóstico deve perpassar pela busca de representantes da comunidade atendida e verificação de quais são as suas expectativas em relação à segurança, quais os crimes que mais os afligem, como é o comportamento daquela comunidade diante do que acontece, quais as peculiaridades geográficas e sociais que a envolvem, quais veículos de informação possuem maior capilaridade na comunidade. 5.2 Planejamento das ações de comunicação. A partir do diagnóstico, traçar um plano que pontue ações a serem executadas pelos policiais para o enfrentamento do que se diagnosticou. Entre as ações podem ser executadas: a. Peças gráficas contendo orientações sobre o comportamento de autoproteção a serem adotados pela comunidade. B. Constituir redes de proteção preventiva da área rural, disseminando informações importantes para a segurança, incentivando a comunicação entre os vizinhos, de modo que a segurança seja um compromisso de todos em conjunto com a PMMG. C. Reforçar a imagem da corporação, utilizando as placas de sinalização indicativas na comunidade rural, que contém a logomarca da PMMG 13, divulgando que a área é monitorada pela patrulha rural, área monitorada pela patrulha rural de, nome da cidade. D. Incentivar, por meio de peças gráficas e audiovisuais, a participação da comunidade rural atendida pela patrulha, de forma a que possam trazer informações importantes para o planejamento das ações do policiamento, gerando assim, vínculos de confiança e proximidade, e explorar, com base no diagnóstico executado, os meios de comunicação de maior abrangência na área rural, sejam eles, o rádio, a televisão em seus canais locais e as próprias mídias sociais, de modo que os resultados positivos obtidos pela patrulha rural e suas participações em atividades envolvendo a comunidade rural sejam repercutidas, a fim de aumentar a sensação de segurança. 5.3 Identidade visual. É imprescindível que a marca da Polícia Militar de Minas Gerais seja utilizada e valorizada em toda peça de marketing, respeitados os devidos parâmetros instituídos no devido manual da marca da instituição. Em consonância ao uso da marca da PMMG, nas peças alusivas à patrulha rural, orienta-se a utilizar o símbolo da patrulha rural, disposto no anexo C, bem como a utilização de suas cores. Ainda, reforça-se a padronização das viaturas deste serviço do portfólio, conforme anexo B. 5.4 Metodologia para a produção de peças de comunicação. As peças de comunicação serão executadas pela Seção de Comunicação Organizacional, SCO, da UEUP, cuja patrulha rural faz parte. Devem ser validadas pela sua respectiva RPM e também pela Diretoria de Comunicação Organizacional, DICO. 6 Indicadores pertinentes à atuação da patrulha rural. A busca pela otimização e o aperfeiçoamento de suas atividades deve sempre ser perseguida por uma organização. A utilização de dados e informações com o objetivo de otimizar seus processos é um método utilizado pela PMMG.
Assim, por meio da coleta de dados, o estabelecimento de indicadores capazes de medir a atuação da patrulha rural traduz-se como uma forma de avaliar o serviço e otimizá-lo conforme forem diagnosticadas oportunidades de aprimoramento. Diante disso, é necessário que existam indicadores capazes de demonstrar de forma objetiva o desempenho do serviço da patrulha rural e o valor que agrega às partes interessadas. Indicadores de gestão são ferramentas que permitem um acompanhamento técnico e científico dos objetivos propostos e os resultados obtidos, que irão avaliar ações desencadeadas pela patrulha rural. Os indicadores a serem avaliados e as metas estipuladas, bem como a forma de aferição, serão traçados por documentos metodológicos a serem elaborados pela Diretoria de Operações, DOP. Após definidos os indicadores, a DOP realizará periodicamente o monitoramento e a avaliação dos resultados. 7. Logística e tecnologia aplicada à patrulha rural. Para a execução com excelência da atividade policial militar, o gestor deve buscar sustentáculo nos seguintes pilares: homem bem selecionado, técnica apurada e logística adequada. Para uma atuação efetiva do policial militar no meio rural é importante uma logística apropriada para proporcionar um desempenho desejado, portanto, recomenda-se a disponibilização dos seguintes recursos: a viatura adequada ao serviço de patrulhamento rural, devidamente plotada dentro das normas institucionais, preferencialmente com tração 4x4, capaz de suportar os desafios das estradas e equipamentos que precisam ser transportados. A viatura deve possuir espaço de carroceria com capacidade de transportar equipamentos suplementares em caso de apoio para combater incêndio ou salvamento aquático. B. Colete de proteção balística, de acordo com a recomendação técnica expedida pela Diretoria de Apoio Logístico, DAO. C. Capacete balístico, escudo de proteção balística. D. Arma longa de alta energia ou submetralhadora. I. Facão, enxada, corda, bastão, lanterna e sinalizador noturno de via. F. Granadas e munições de menor potencial ofensivo. G. Drone ou veículo aéreo não tripulado para apoio às operações terrestres. H. Tecnologia embarcada, junto à viatura. GPS. Acesso à internet e radiocomunicação. 1. Rádio de comunicação móvel. HTJ. Para o cadastro e georreferenciamento rural, o policial militar deverá utilizar equipamentos e sistemas disponibilizados pela instituição. Kit de primeiros socorros. O emprego de tecnologias diversas nas áreas de informática e telecomunicações, em ações e operações policiais, apresenta como vantagens, dentre outras, a redução do tempo de atendimento ao cidadão, o incremento quantitativo e qualitativo da coordenação e controle e acurácia ou seletividade da intervenção policial de acordo com critérios técnicos e legalmente justificáveis. Nesse sentido, a patrulha rural está, em regra, sujeita aos mesmos benefícios esperados para o restante dos serviços previstos no portfólio da PMMG. Naturalmente, é sabido que em ambientes rurais, a infraestrutura de telecomunicações que dá suporte aos diversos recursos, sistemas e equipamentos utilizados ou que venham ainda a serem utilizados pela instituição, é precária, e não raras vezes inexistente. Todavia, em razão da constante evolução tecnológica, dos investimentos contínuos em infraestrutura ao longo do tempo, da possibilidade do uso de equipamentos que não dependem inteiramente da transmissão e recepção contínua de dados e das localidades rurais que já dispõem de infraestrutura mínima, é perfeitamente possível executar, normatizar e automatizar processos. Dessa maneira, o emprego de tecnologias pela patrulha rural visa, observada a restrição já mencionada, celerizar ou automatizar os seguintes processos: georreferenciamento e cadastro de propriedades, via cadastro em dispositivos, bem como com a utilização de base de dados de terceiros, cadastro e consulta online a residentes, funcionários, bens patrimoniais, produtos e insumos agrícolas.
semoventes e outros de interesse da segurança pública, identificação imediata da localização da propriedade rural, definição da rota de deslocamento mais rápida entre a guarnição da patrulha rural e a propriedade de destino, análise da rota desenvolvida pelo policial militar da patrulha rural, para fins de coordenação e controle. 8. Prescrições diversas. 8.1 Durante o policiamento preventivo, a guarnição da patrulha rural, ao se deparar com situação em que seja necessário proceder a abordagens diversas, deverá atuar com as cautelas necessárias, observando os aspectos de segurança descritos nas normas vigentes, notadamente o previsto nos Manuais Técnicos Profissionais, MTP, 8.2 Em face do precário estado em que geralmente encontram-se as estradas vicinais e dos acidentes geográficos, além do trânsito de animais no meio rural, é necessário o máximo de cuidado na condução da viatura, recomendando-se prudência na tomada de decisões. 8.3 Nos casos de operações de cerco, bloqueio e interceptação a veículos, bem como de abordagem a indivíduos em atitudes suspeitas, recomenda-se que os policiais militares empregados na atividade informem via rede de rádio, a localidade da abordagem, indicando, inclusive, pontos de referência, a fim de permitir que outros recursos possam ser direcionados para a cobertura. Apoio policial, como forma de garantir a segurança e a supremacia do uso da força, nos casos admitidos em lei. 8.4 Nas campanhas de mobilização e organização da comunidade, os policiais devem atuar como facilitadores na orientação aos moradores e trabalhadores rurais quanto à necessidade da adoção de medidas de autoproteção e de apoio aos órgãos de segurança pública, mormente por meio da legítima e proficiente participação comunitária na identificação e solução dos seus próprios problemas de segurança pública. 8.5 As ações de policiamento ostensivo no ambiente rural devem estar pautadas no planejamento prévio, ancorado em um diagnóstico. O emprego do efetivo deve ser planejado a partir de análises e acompanhamentos de incidência criminal e ou da tendência de certas regiões se tornarem alvos da ação de infratores. 8.6 Não obstante, a inexistência do serviço de patrulha rural não deve ser considerado como um obstáculo para a inclusão das necessidades da comunidade rural na agenda de atividades da fração, como forma de garantir à comunidade rural o mesmo atendimento fornecido aos moradores das áreas urbanas. 8.7 A DOP deverá manter o controle das redes de proteção preventiva instaladas e das frações PM em que o serviço da patrulha rural estiver ativo. 8.8 As unidades que tiverem entre os seus serviços a patrulha rural deverão envidar esforços, junto aos escalões superiores, para a estruturação com recursos humanos e logísticos. De acordo com esta instrução, a dotação de recursos logísticos é de responsabilidade orgânica da corporação e desta forma, não deve haver vinculação de doação de viaturas e equipamentos junto à comunidade para a criação da patrulha rural. 8.9 A seção administrativa ou equivalente de cada unidade que possua o serviço de patrulha rural será responsável pela confecção da programação mensal do treinamento tático, para os militares que compõem as equipes responsáveis por prestar tal serviço. O TA deverá abordar as peculiaridades locais, além do previsto nesta instrução. 8.10 A Diretoria de Tecnologia e Sistemas, DTS, deverá envidar esforços no sentido de pesquisar e propor tecnologias disponíveis que possibilitem a comunicação e transmissão de dados em áreas sem cobertura da rede de rádio ou operadora de telefonia dados, assim como terá a incumbência de desenvolver ferramentas tecnológicas para apoiar a atividade, tendo como gerente dos projetos a DOP. 8.11 A presente instrução deverá servir como referencial doutrinário para a APM no planejamento e execução do curso de capacitação dos militares, previamente selecionados, para prestar o serviço da patrulha rural. 8.12 Esta instrução deverá ser desdobrada em planos ou ordens pelas unidades
de direção intermediárias e de execução operacional, obedecidas às peculiaridades regionais e normatização do portfólio de serviços da PMMG 813 fica revogada a instrução número 303082/2013 Comando-Geral, Patrulha Rural. Quartel do Comando-Geral em Belo Horizonte 01, de junho de 2022. Rodrigo Souza Rodrigues, Coronel PM Comandante-Geral. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!